Olá pessoal, aqui é a enfermeira Laís Santos, professora de Segurança do Paciente e do Colaborador. E hoje vamos dar início à nossa segunda parte da disciplina, onde vamos falar sobre segurança dos colaboradores, segurança dos profissionais de saúde. Vamos começar? No Brasil, a cada 48 segundos, uma pessoa sofre um acidente de trabalho. E a cada 4 horas, uma pessoa morre devido a um acidente de trabalho. Então, aí, bastante gente por dia sofre acidentes relacionados ao seu ofício, ao seu trabalho. Os dados do Ministério Público do Trabalho mostram que em 5 anos, mais de 14 mil trabalhadores morreram no exercício da profissão. O número pode ser maior, já que só 1 em cada 7 casos são notificados. Então, pode ser muito maior do que isso, porque as informações acabam não sendo notificadas, esses casos de óbito acabam não sendo notificados na sua totalidade. Então, pode ter muito mais gente do que isso que morreu devido a um acidente de trabalho. Agora, na vigência da pandemia, a Justiça reconheceu morte por Covid como um acidente de trabalho e garante à família uma indenização de R$200 mil caso o paciente, o funcionário, o técnico, o médico, o enfermeiro morram devido a contrair Covid no seu ambiente de trabalho. Apesar de que várias esferas do governo não queriam que isso aqui fosse reconhecido como acidente de trabalho. A gente, como profissional de saúde que está todos os dias lidando com pessoas com Covid, a gente teve essa vitória de que fosse garantido que Covid é um acidente de trabalho e que é passível de indenização caso uma pessoa contraia Covid no seu ambiente de trabalho e venha a falecer por conta disso. Funcionário de metalúrgica morre em acidente de trabalho. O caso ocorreu na sede da Randon Implementos na manhã da sexta-feira. Então, aí, dia 16/4, foi esse ano ainda. Uma pessoa morreu em uma metalúrgica devido a um acidente de trabalho grave. Só em março, o coronavírus provocou a morte de 114 profissionais de enfermagem no país. Mais de 700 profissionais que atuam na linha de frente contra o coronavírus já morreram desde o início da pandemia. Então, a gente considerar isso como acidente de trabalho, como algo que você só estava exposto ao corona porque o seu trabalho exigia, isso foi uma vitória da nossa classe profissional. Vamos falar então um pouco sobre o que é a saúde do trabalhador. De acordo com as estimativas do IBGE, em 2015, os trabalhadores no Brasil somavam cerca de 105 milhões de pessoas. O trabalho é um dos determinantes da saúde e do bem-estar do trabalhador e de sua família. Trabalho é um dos determinantes sociais da saúde. A gente sabe que saúde não é feito apenas com hospitais, apenas com remédios, apenas com médicos. Existem alguns fatores que são determinantes se a pessoa vai ter ou não saúde. Aqui está a idade, sexo, fatores hereditários, estilo de vida, redes sociais e comunitárias, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, dentre eles condição de vida e de trabalho e desemprego. A gente concorda que se a pessoa não tiver trabalho, ela não vai ter como pagar por uma boa educação, produção de alimentos também envolve trabalho. Se ela estiver desempregada, ela não vai ter como comprar comida, ela não vai ter como pagar por uma moradia decente, como serviços sociais de saúde decentes e uma habitação decente. Então, o trabalho ele é determinante da saúde de uma pessoa e de sua família. Além de gerar renda, que viabiliza as condições materiais de vida, tem uma dimensão humanizadora e permite a inclusão social de quem trabalha, favorecendo a formação de redes sociais de apoio importantes para a saúde. Assim, ele pode ter um efeito protetor, o trabalho, ser promotor de saúde, mas também pode causar mal-estar, sofrimento, aprofundar iniquidades e vulnerabilidade das pessoas, das comunidades e produzir a degradação do ambiente. Então, o trabalho é uma faca aí de 2 gumes, né? Para um lado, ele serve como garantia de boas condições de vida, garantia de condições de se manter, de ter renda, mas por outro lado ele também pode ser efeito, ele pode causar mal-estar, sofrimento, adoecimento das pessoas, dos profissionais.
De acordo com a OMS, os maiores desafios para a saúde do trabalhador atualmente e no futuro são os problemas de saúde ocupacionais ligados com as novas tecnologias de informação e automação, novas substâncias químicas e energias físicas, riscos de saúde associados a novas biotecnologias, transferência de tecnologias perigosas, envelhecimento da população trabalhadora, problemas especiais dos grupos vulneráveis, doenças crônicas, deficientes físicos, incluindo migrantes e desempregados, problemas relacionados com a crescente mobilidade dos trabalhadores e a ocorrência de novas doenças ocupacionais de várias origens. Então, esses são os problemas referentes à saúde do trabalhador, recentemente e no futuro. A saúde do trabalhador é um ambiente de trabalho saudável, são valiosos bens individuais, comunitários e dos países. A saúde ocupacional é uma importante estratégia não somente para garantir a saúde dos trabalhadores, mas também para contribuir positivamente para a produtividade, qualidade dos produtos, motivação e satisfação do trabalho e, portanto, para a melhoria geral na qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade como um todo. Vamos pensar aí, né, galera, se a gente não tem saúde, se a gente não está feliz no ambiente onde nós trabalhamos, a gente não trabalha de forma produtiva, a qualidade dos produtos é inferior, você não tem motivação e nem satisfação no seu trabalho. E isso, além de você não ter saúde, também vai contribuir de forma negativa para a produtividade, porque se você adoecer, você vai ter que ser afastado do trabalho. Então, além de garantir o trabalho, garantir a saúde individual, a saúde do trabalhador também contribui para aumentar a produtividade. Concordam que nas empresas em que o funcionário é bem tratado, ele se sente feliz, ele tem amigos, ele está satisfeito com o que ele está fazendo ali, ele vai produzir muito melhor. Vocês concordam? Já se ele estiver num lugar que ele está infeliz, trabalhando sem condições, ele não vai estar satisfeito e a produtividade e a qualidade do serviço dele vai cair. Concordam com isso, gente? Risco de acidente de trabalho é maior em hospitais e com quem trabalha na área da saúde. É um risco muito alto para quem trabalha dentro de hospitais, gente. No Brasil, em vigor desde 2004, nós temos a Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, que visa a redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área da saúde. Promover saúde, não apenas evitar a doença. Reabilitar aqueles que sofreram algum tipo de acidente. E vigiar, vigilância, prevenir a ocorrência de acidentes. Suas diretrizes foram descritas na Portaria 1125, de 6 de julho de 2005, e compreendem a atenção integral à saúde, a articulação intra- e intersetorial, a estruturação da rede de informações em saúde do trabalhador, apoio a estudos e pesquisas, capacitação de recursos humanos e a participação da comunidade na gestão dessas ações. Esse é o caderno de número 41, que diz respeito à saúde do trabalhador e da trabalhadora, que foi lançado pelo Ministério Público lá em 2018. Cabe ressaltar que para o SUS, trabalhadores são todos homens e mulheres que trabalham na área urbana ou rural, independentemente da forma de inserção no mercado de trabalho, sendo formal ou informal, independente do seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado e até mesmo os desempregados. Todas as pessoas trabalhadoras, independente da forma como ela trabalha, do vínculo com ela trabalha, eles são considerados trabalhadores no Brasil e são alvo dessa política de saúde do trabalhador. Essa portaria 1125 de 2005, ela estabelece que as ações em saúde do trabalhador desenvolvidas pelo SUS sejam organizadas em todos os níveis de atenção a partir das seguintes diretrizes. Atenção integral da saúde dos trabalhadores, envolvendo a promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis, fortalecimento da vigilância de ambientes, processos e agravos relacionados ao trabalho, a assistência integral à saúde dos trabalhadores
e a adequação e ampliação da capacidade institucional, articulação intra e intersetorial, estruturação da rede de informações em saúde do trabalhador, as redes eletrônicas, informatizadas, apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde do trabalhador, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos e participação da comunidade na gestão das ações em saúde do trabalhador. Opa, isso aqui já foi. Quanto aos riscos ocupacionais, quais são os riscos ocupacionais que nós podemos sofrer, nós podemos estar sujeitos no nosso ambiente de trabalho? Riscos ocupacionais são aqueles aos quais os colaboradores estão expostos durante sua rotina de trabalho. Para que uma empresa tenha um ambiente de trabalho seguro, é preciso que haja uma gestão de segurança interna voltada para a análise de riscos relacionados às atividades que são executadas em cada local. Então, podem ser riscos ocupacionais físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Riscos físicos são agentes de risco físico, ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibração e qualquer forma de energia a que possam estar expostos os trabalhadores. Para cada tipo de risco, é indicada uma limitação permitida. Por exemplo, no caso de barulhos, ruídos, o máximo de decibéis, por exemplo, é regulamentado. Os limites para a exposição a esses fatores estão descritos na maioria na NR15, que vai descrever até onde pode ir essa exposição. Eu botei aqui 2 exemplos de risco físico no ambiente hospitalar, que é o barulho, a ressonância magnética, ela faz muito barulho. Então, isso pode ser um fator de risco para o paciente e para o profissional que está exposto a isso todos os dias. E também os profissionais da área de hemodinâmica, eles têm que ficar na sala com um tomógrafo. O tomógrafo emite radiação ionizante. Então, é um risco para eles, físico, devido à radiação ionizante que eles estão expostos durante o exercício da sua profissão. Exemplos de riscos no trabalho e seus efeitos sobre a saúde. Vou falar apenas alguns, tá? Ruído, que é o que a gente vê muito no hospital. Efeitos auditivos, surdez, zumbido, efeito extra-auditivo, gastrite, insônia e outras manifestações de estresse. Onde pode estar presente? Trabalhar com máquinas barulhentas, motores, britadeiras, motoristas de ônibus. No hospital, a gente entra aqui com as ressonâncias magnéticas, elas têm muito ruído. Radiação ionizante e não ionizante, ultravioleta, infravermelho, raio-x, etc. Que é o que tem nos hospitais, né? Eles podem levar a câncer de pele, anemia plástica, leucemia, catarata. Quem está exposto? Agricultores, trabalhadores nas ruas, trabalhadores em hospitais e consultórios dentários que operam raio-x, soldadores, etc. Riscos químicos são substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, como gases, poeiras, fumos ou vapores, além de outros que possam ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. É o nível de toxicidade do agente químico que determina o período máximo que o colaborador pode ter exposição. Então, pode ser uma coisa explosiva, inflamável, oxidante, sob pressão, corrosivo, tóxico, atenção, dano à saúde, dano ao meio ambiente. Então, a categoria química são substâncias químicas que podem estar presentes no ambiente de trabalho de diversas formas. Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, por exemplo, os agrotóxicos. Eles podem causar queimadura, náusea, vômito, cefaleia, alergia, asma brônquica, câncer, doenças gastrointestinais, neurológicas, hepáticas, renais, entre outras. Dependendo de qual substância química que é a exposição, pode acontecer todos esses problemas que estão aqui. Também podem provocar acidentes decorrentes de explosões e incêndios. Penetram no organismo pela via respiratória, pela pele ou pelo trato digestivo, provocando uma intoxicação ou aguda ou crônica. No hospital, nós temos algumas substâncias químicas, por exemplo, para esterilização, para limpeza dos ambientes.
Também existe no hospital a questão dos gases, eles estão sob pressão, eles são inflamáveis, eles podem explodir. Então também existe um certo risco químico para quem trabalha em hospitais. Riscos biológicos, aí é nosso grande calcanhar de Aquiles da galera da saúde, né, gente? Riscos biológicos, contrair HIV, tuberculose, coronavírus. E aí entra a questão que a gente precisa dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. São bactérias, vírus, fungos, protozoários, e as medidas de prevenção vão variar de acordo com a patogenicidade ao qual o trabalhador está exposto em sua atividade. Então, pacientes com tuberculose, eles são risco biológico, a gente pode contrair aquela doença. Covid, não tem nem o que falar, né? Quantos profissionais de saúde não morreram porque pegaram Covid no ambiente de trabalho? HIV, aí com risco de perfurações, com material contaminado, transfusão de sangue, por aí vai. Então, são riscos biológicos. Micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, vírus, entre outros. Além de animais peçonhentos, cobras, escorpiões e aranhas. Doenças contagiosas, eles podem causar hepatite, tuberculose, tétano, pneumonia, AIDS, etc. Envenenamento por picada de cobra ou de escorpião. Profissionais de saúde, manicures, trabalhadores rurais, carteiros e etc. são os que mais estão expostos a riscos biológicos. Riscos ergonômicos têm a ver com a ergonometria, uma postura inadequada de trabalho, levantamento e transporte de peso, jornadas prolongadas de turno e quaisquer outras situações que exijam esforço físico demasiado ou que haja estresse físico. A avaliação desses riscos é feita por meio de um laudo ergonômico. Vou ter aqui a foto de uma cirurgia em que os profissionais podem ficar parados na mesma posição por várias horas, até 6, 7 horas. E uma foto de uma profissional transferindo um paciente de leito para cadeira de rodas. Observem aqui como que isso força a coluna, força as articulações, e isso pode gerar um problema ergonômico futuro para essa pessoa. No manual também dizia o nome psicossociais, mas também tem a ver com a questão ergonômica. Jornadas de trabalho longas, esforços físicos exagerados com posturas forçadas e carregamento de peso, ritmo acelerado, trabalho repetitivo e monótono, trabalho em turnos e noturno, trabalho noturno aí da saúde, né? Que todo mundo que tem que ter trabalho noturno, desemprego, vínculos precários ou ausência de vínculo trabalhista. Também é um risco psicossocial. O que podem causar? Doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho, que é o DORT, antigamente era chamado de LER, problemas na coluna, doenças musculares e articulares, sofrimento mental com manifestações de insegurança, desmotivação, depressão, distúrbios do sono, estresse, entre outros. Trabalhadores da linha de montagem, quem está mais vulnerável a esse tipo de risco? Carregadores, bancários, trabalhadores em teleatendimento, trabalhadores informais e com vínculos precários, terceirizados e temporários. Eles estão mais vulneráveis aos riscos psicossociais e ergonômicos. Nós, como profissionais de saúde, estamos muito vulneráveis a riscos de doenças osteomoleculares, gente, de hérnias, de doenças articulares. Então, muito cuidado com a postura sempre, porque senão a gente acaba tendo um dano não reversível na coluna, nas articulações e por aí vai. Risco de acidentes. São situações perigosas que colocam o trabalhador em risco de acidente, iluminação ruim, operar máquinas e equipamentos sem proteção, estruturas de trabalho inadequadas, ferramentas descalibradas, armazenamento de materiais de forma incorreta, e situações com trabalho em altura, risco iminente de choque elétrico, incêndio, atmosferas explosivas e manuseio de máquinas pesadas. Aí está aí um risco de acidentes. Eu botei essa foto aqui, que não é uma foto, né, uma situação real, parece que é uma coisa simulada, mas isso acontece, tá, gente? A máquina de ressonância magnética é um grande risco de acidentes, porque ela vai puxar e atrair todo e qualquer metal que chegue próximo a ela. Então, pode acontecer esse tipo de acidente de uma máquina puxar um profissional ou puxar um paciente lá para dentro, se o que está aqui é metal. Então, isso aqui realmente acontece.
escorregar, né, os pisos escorregadios, ambiente pouco iluminado, tudo isso também é um risco de acidente. Mecânicos, né, máquinas com partes móveis não protegidas, calandras e cilindros, guilhotinas, prensas e o uso de instrumentos cortantes ou perfurantes. Onde que a gente usa muito isso? No hospital, né, gente? Instrumentos cortantes e perfurantes. Agulhas, bisturis e outros materiais que perfuram ou cortam a pele e se contaminam com o sangue da pessoa. Podem causar acidentes diversos, com quedas, fraturas, esmagamento, amputação, traumatismo. Quem está mais exposto? Trabalhador da construção civil, motoristas de transporte coletivos, padeiros, metalúrgicos, trabalhadores em vias públicas, profissionais de saúde e etc. A relação entre o trabalho e o processo de adoecimento ela pode ser compreendida melhor ao se considerar uma classificação proposta por Schilling, que combina a abordagem clínico-individual com a coletiva epidemiológica e agrupa as doenças segundo a contribuição ou o papel causal desempenhado pelo trabalho no adoecimento. Quer dizer, o trabalho, aí temos 3 categorias. Vamos ver as categorias. Alguma doença que o trabalho seja uma causa necessária. Só aconteceu aquela doença devido ao trabalho da pessoa. Intoxicação por chumbo, por exemplo, silicose, asbestose, são doenças propriamente ocupacionais. Só tem essa doença quem se expõe a essas substâncias no seu trabalho. Se a doença tiver o trabalho como um fator contributivo, mas não necessário, quer dizer, o trabalho pode ter contribuído para aquela doença, mas não foi o único fator que contribuiu. Doença coronariana, infarto, doença de aparelho locomotor, coluna, articulações, cânceres, também pode ser uma coisa que o trabalho pode contribuir, mas não foi por conta do trabalho somente. Varizes dos membros inferiores. E a categoria 3, trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida. Quando isso pode acontecer? Bronquite crônica, um paciente que já tem bronquite e pode piorar por causa do trabalho. Dermatite alérgica de contato, porque ele tem alérgico, a galera do trabalho, por exemplo, tem alergia a látex, e aí a luva vai causar essa dermatite, vai causar essa alergia. Asma, doenças mentais. Uma pessoa que já tem tendências a apresentar depressão, ela vai apresentar com o trabalho sendo um fator agravante daquela causa, daquela doença mental. Na Lei Orgânica da Saúde, né, que é a lei que criou o SUS, a Lei 8080, prescreve que as seguintes ações de saúde do trabalhador devem ser desenvolvidas na rede de serviços de saúde do SUS. Primeiro, o SUS vai prestar assistência ao sujeito vítima de acidente de trabalho ou alguém que seja portador de uma doença profissional e do trabalho. Participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Participação na normatização, criação de normas, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem risco à saúde do trabalhador. O SUS também vai avaliar o impacto que as tecnologias provocam à saúde. Também vai informar o trabalhador, a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre o risco de acidente de trabalho, doença profissional do trabalho, bem como o resultado de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. O SUS também tem que participar na normatização, fiscalização e controle dos serviços de segurança do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho. E também vai garantir ao sindicato de trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, setor,
serviço ou de todo o ambiente de trabalho quando houver exposição ao risco iminente para a vida do trabalhador. Ou seja, gente, aí existe, né, essa questão que o SUS pode solicitar a interdição de algum local se ele estiver oferecendo risco ao trabalhador. Aqui a gente pode ver que um local foi interditado devido a isso. Aqui também temos um risco, esse cilindro de oxigênio pesadíssimo e que também pode explodir, está aqui solto, não está preso. Qualquer tipo de empurrãozinho, ele vai para o chão, vai para o pé de um trabalhador, vai cair em cima de um paciente, em cima de um trabalhador, pode explodir, pode pegar fogo. Então, tudo isso aqui, ó, contribuiria para esse setor poder ser interditado. Isso aqui está botando em risco a saúde e a segurança do trabalhador e dos pacientes, né, gente? Acidentes de trabalho. O que são acidentes de trabalho? Conforme o que diz na Lei 8.203 de 91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício de trabalho dos segurados referidos no inciso da lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Isso dispõe-se um acidente de trabalho. Por exemplo, cair em algum local, escorregar. Também se considera acidente de trabalho, gente, as doenças profissionais e ocupacionais também são considerados acidentes de trabalho, sendo doença profissional entendida ou produzida, a doença produzida ou desencadeada pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Existe uma lista que a gente pode acessar de todas as doenças consideradas doenças de trabalho, tá, gente? Isso está dizendo aqui, ó, essa relação está dizendo nesse parágrafo. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada no início. Então, tem essa lista, mesmo que ela seja uma doença provocada pelo trabalho em si, por exemplo, a silicose, que é uma substância química, é uma substância mineral que vai entrar para os pulmões de quem trabalha e vai causar essa doença, que é específica, só acontece por causa do trabalho. Ou aquelas doenças que são desencadeadas em função do trabalho, por exemplo, a depressão, que é desencadeada em função de um ambiente ruim, de um local de trabalho ruim. Aqui exemplos aqui de uma doença, o profissional desenvolveu um problema osteomolecular aqui na coluna por causa de carregar peso, é uma doença, e também se equipara a um acidente de trabalho. Uma pessoa que sofreu um choque elétrico, acidente de trabalho. E o artigo 21 equipara ainda acidente de trabalho, então também tem mais coisas que são acidentes de trabalho. Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exige atenção médica para sua recuperação. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputas relacionadas ao trabalho, ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de uma pessoa privada do uso da razão, com drogas, com álcool, desabamentos, inundações, incêndios e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Isso aqui, nesse caso, se a pessoa estiver no horário de trabalho, no local de trabalho. Também se considera doença acidente de trabalho, doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Ou seja, galera da saúde aí, né? Se você se contamina com o sangue de um paciente que tem hepatite C, devido a uma agulha que você se furou acidentalmente. Acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora
do local e horário de trabalho se ele estiver executando uma ordem ou realizando um serviço sob a autoridade da empresa. Exemplo, o pessoal do home care aí, né? A galera do home care. Não vai estar no hospital, mas vai estar pela empresa na casa de um paciente fazendo algum tipo de procedimento. Então, também é considerado acidente de trabalho. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, lucro, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudos, quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, também é acidente de trabalho se você estiver viajando pela sua empresa para trazer algum tipo de benefício para a sua empresa, mesmo que você esteja no seu próprio carro. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive em veículo de propriedade do segurado. Então, no momento que você sai do seu trabalho, está indo para casa, ou você sai de casa para ir para o trabalho e sofre algum tipo de acidente, também é considerado acidente de trabalho. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, nos períodos em que você está lá no trabalho almoçando, ou você foi para a rua almoçar, no momento do seu trabalho, também, se tiver algum problema, também é considerado acidente de trabalho. Nesse contexto, galera, vamos entender o que é o SESMT, que é os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. O que é isso? Vamos entender. O SESMT nada mais são do que colaboradores da área da saúde que visam garantir a integridade física da equipe de trabalho no ambiente ocupacional. E ele é formado por auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros do trabalho, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros da segurança do trabalho e médicos do trabalho. O SESMT é regulamentado pela NR4. Qual é a principal missão? Promover a saúde do trabalho, e os integrantes têm função de reduzir os riscos do ambiente de trabalho até eliminá-los, se for possível, determinar a utilização pelo trabalhador do equipamento de proteção individual, de acordo com o que determina a NR de número 6, colaborar nos processos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, orientar o empregador quanto ao cumprimento dos dispostos nas NRs aplicáveis, relacionar-se permanentemente com a CIPA, já vamos ver o que é CIPA, apoiá-la, treiná-la e atendê-la. Então, todas as instituições, não todas, mas precisam ter esse serviço especializado dentro da sua função. Ou seja, dependendo da sua função, você vai ter que ter ou não. Vamos entender mais um pouquinho mais para frente. Mas o SESMT, basicamente, é um comitê, é um serviço que vai ter dentro do seu trabalho, que tem essas funções de reduzir os riscos, garantir que todo mundo use o EPI, colaborar no projeto das instalações físicas para ver de que forma que vai ficar mais segura, orientar o empregador e orientar a CIPA. Também tem a função de promover atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção desse tipo de acontecimento. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes e doenças ocorridos na empresa, função aí do SESMT. Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade. Manter esses registros por um período de não inferior a 5 anos. Então, todos os registros têm que ser mantidos por pelo menos 5 anos. Atuar essencialmente de forma prevencionista, ou seja, prevenindo acidentes. E, caso necessário, atender emergencialmente. Quando o acidente já aconteceu, eles vão atender de forma emergencial para controlar os efeitos de catástrofe, de combate a incêndios e o salvamento de vítimas de acidentes de trabalho.
Segundo o item 4 da NR4, as empresas privadas e públicas, órgãos públicos de administração direta e indireta e dos poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Então, essa NR diz que todas as empresas que tenham pessoas contratadas pela CLT têm que manter uma CES-MT. Porém, apesar desse item afirmar que todas as empresas têm que ter, algumas empresas referentes que tenham baixo grau de risco e baixo número de funcionários, elas não são obrigadas a manter uma CES-MT. Vamos entender mais ou menos aqui na frente. As empresas... Esse aqui já foi, está repetido, mas vamos para lá. Prevendo essa situação de que algumas empresas não precisem manter uma CES-MT e visando garantir a segurança do trabalhador, a norma 4.14 permite, mas não obriga, a empresa a compor um CES-MT comum organizado por um sindicato ou associação de categoria econômica, ou pelas próprias empresas interessadas. Ou seja, se uma empresa não é obrigada a manter um CES-MT, mas ela quer, de alguma forma, garantir a segurança dos seus trabalhadores, eles podem se juntar com algumas outras empresas, ou com um sindicato, ou com uma associação, e formar um CES-MT comum. E as empresas que não se enquadram, elas poderão dar assistência na área de segurança e medicina, organizado pelo sindicato ou associação de categoria econômica, pelas próprias empresas interessadas. Então, não é obrigatório, mas eles permitem que isso seja feito. Então, aqui temos, se a empresa for grau de risco 1, tiver de 50 a 500 funcionários, não precisa ter o CES-MT. A partir de 501, precisa ter um técnico de segurança do trabalho. Grau de risco 2, até 500 também não precisa. A partir de 500, precisa ter um técnico de segurança do trabalho. Grau 3, também, de 50 a 100, não precisa ter nenhum CES-MT. A partir de 101 pessoas, precisa ter pelo menos um técnico de segurança do trabalho. E a empresa de grau 4, de 50 a 100, tem que ter um técnico de segurança do trabalho. E aqui, no máximo, até 5.000, precisa ter 10 técnicos de segurança do trabalho, 3 engenheiros, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro do trabalho, 3 médicos do trabalho. Hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínica e estabelecimentos similares com mais de 500 empregados deverão contratar um enfermeiro de saúde do trabalhador em tempo integral. E, por fim, vamos falar sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA foi criada e regulamentada pela NR5, faltou a 5 aqui, tá, gente? Mas é a 5. Alterada por diversas legislações. É a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Deve constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Todos têm que ter uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA é composta por representantes do empregador e representantes dos empregados, que são eleitos. É feita uma eleição interna para que as pessoas, os empregados, elejam os seus representantes da CIPA, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o quadro 1. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados. Então, quem vai representar o empregador, os empregadores vão escolher. E os representantes dos empregados, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto, ou seja, uma eleição secreta, da qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Então, a CIPA é eleita por
escolhida por uma eleição secreta. O mandato dos membros eleitos da CIPA tem duração de 1 ano e é permitida a reeleição. E é vedada a dispensa, a demissão arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, as CIPAs, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Então, aqueles funcionários que fazem parte da CIPA, eles não podem ser demitidos de forma arbitrária e sem justa causa, desde o momento que ele se candidata até 1 ano após o fim do seu mandato na CIPA. Quais são as atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Identifica os riscos do processo de trabalho, vai identificar quais riscos que possui aquele trabalho, elaborar um mapa de riscos com a participação do maior número de trabalhadores possíveis com assessoria do SES-MT, onde houver. Já vimos o que é SES-MT, né? E já vimos que algumas empresas não possuem. Então, quando houver, tem que ter assessoria do SES-MT. Elaborar um plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde do trabalho. Participar da implementação e do controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando identificar situações que venham a trazer risco para a segurança e saúde dos trabalhadores. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que forem identificadas. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar com o SES-MT onde houver das discussões promovidas pelo empregador, para avaliar os impactos de alteração no ambiente e do processo de trabalho relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. Requerer ao SES-MT, quando tiver, ou ao empregador, a paralisação de uma máquina ou um setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Como eu falei lá atrás, né? Recorrer que aquele lugar seja interditado se houver um risco iminente e grave de saúde aos trabalhadores. Colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PPRA, Programas de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá, gente? Divulgar e promover o cumprimento de normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas do trabalho relativas à segurança e saúde no trabalho. Também a função aí do CIPA, divulgar os regulamentos existentes sobre o seu trabalho. Participar em conjunto com o SES-MT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Falamos diversas vezes sobre isso na aula, né, gente? Se houver um acidente, a gente tem que analisar a causa. Para que a gente analisa a causa? Para propor medidas para que não ocorra um outro acidente. Então, isso também é a função do CIPA. Se uma pessoa se acidentou, a gente vai estudar o que aconteceu e propor medidas para que não aconteça novamente. Requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. E requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas. CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, um documento onde se comunica quando ocorre algum acidente de trabalho. Promover anualmente, em conjunto com o SES-MT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT. Participar anualmente, em conjunto com a empresa, de campanhas de prevenção de AIDS também. Então, CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que ocorre uma vez ao ano, uma semana por ano, que é do CIPA em conjunto com a SES-MT. A CIPA ela tem reuniões ordinárias mensais, uma vez por mês, de acordo com um calendário pré-estabelecido. As reuniões ordinárias serão realizadas durante o expediente normal da empresa em local apropriado. Então, não vai chamar a pessoa para ir num outro horário da reunião. Não, durante o expediente normal. As reuniões da CIPA terão atas,
assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os membros. Então, a ata é um documento onde se escreve tudo o que foi dito, para que todos assinem e concordam com o que foi dito na reunião. E pode haver reuniões extraordinárias, reuniões especiais, quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente, que determine aplicações de correção imediatas, ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, ou quando houver solicitação expressa de uma das representações. Esse aqui é um exemplo de dimensionamento da CIPA. Às vezes, galera, não está tudo aqui, porque aqui são vários grupos, C1, C1A, esses grupos são referentes ao tipo de função da empresa. Por exemplo, alguns aqui é a agropecuária, o comércio, então tem vários outros grupos, mas esse aqui é só um exemplo. Então, membros efetivos e membros suplentes. Se for o grupo C1, de 0 a 19, não precisa ter CIPA. De 20 a 29, tem que ter um membro efetivo e um membro suplente. Se tiver 5.001 a 10.000 funcionários, são 15 efetivos e 12 suplentes. Acima de 10.000, para cada grupo de 2.500, vamos acrescentar 2 efetivos e 2 suplentes, certo? E aqui são várias categorias que a empresa pode se enquadrar, que vai mais para baixo, tem várias outras categorias, mas que isso tudo tem anotado nessa tabela na NR de número 5. Então, galera, aqui as referências, NR5, NR4 também, né? O que é acidente de trabalho. Acessem a plataforma, vão estar disponíveis materiais extras, os vídeos e as atividades da plataforma. E vão tirar as dúvidas com os professores quando necessário. Tá bom, galera? Um grande abraço, até a próxima aula.